Boa tarde. Obrigada mais uma vez à Casa de Francisco pelo convite, pela oportunidade de estar nesse encontro, nessa tarde iluminada com todos vocês. E nesse aprendizado, nesse estudo, nessa função terapêutica que tem o Evangelho do nosso Mestre Jesus, nós vamos conversar sobre o título que está no capítulo 19 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: a fé transporta montanhas. E aí, eu pergunto a vocês, a fé transporta montanhas? Alguém aqui acredita que consegue fazer como Jesus disse, para a montanha sair daqui e ir para lá? Alguém aqui conseguiria fazer isso? Conseguiria? Eu consigo. Que bom! Eu também. Sabe por quê? Porque, na verdade, não é bem da fé que eu estou falando nesse caso, mas da inteligência a qual Jesus me supriu. E tendo-me dado a inteligência, a condição de estudar e de aprender, eu descobri que aquilo que durante muito tempo eu acreditava que eu jamais iria conseguir, que era transportar uma montanha, haja que quando a gente pensa na palavra montanha, normalmente a gente já vê aquele grande monte, né? Isso é uma metáfora, né, de Jesus, porque ninguém, só pela fé ou pela vontade, iria transportar um monte de um lugar para outro. Até que um dia eu conheci uma pessoa que trabalha com aquelas, eu não me lembro se o nome é exatamente esse, retroescavadeira ou alguma coisa semelhante a isso, a uma máquina, né? Uma máquina de construção, de estrada e tal. E vocês sabiam que essas máquinas, elas transportam montanhas? Quantas vezes a gente já viu, né, um monte de terra que sai de um lugar e é colocado em outro? Então, se nós levarmos pelo lado da inteligência, que Jesus também nos falou, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Tudo isso é questão de aprendizado, e o aprendizado está direcionado à nossa inteligência que nos foi dada pela nossa própria criação, pelo Mestre. E usando então da nossa inteligência, alguém um dia construiu uma máquina que pudesse realmente transportar montanhas. Até então a gente transportava montinhos, né? Pegava uma pá, ia lá, tirava daqui, fazia um monte de terra aqui, daqui a pouco, não, eu quero plantar mais para lá, pegava aquele monte de terra, botava no carrinho de mão, levava para outro lugar e ali colocava o seu monte, carregava o seu monte. É lógico que nós não estamos falando diretamente sobre essa questão da matéria, né? O próprio nosso Evangelho, no item 2, quando fala sobre o poder da fé, diz assim: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais
que não consegue fazer quem duvida de si. Então, assim, quantas vezes a gente pensou, eu queria fazer tal coisa, um prato de comida, né, bem elaborado. Não, mas eu não dou jeito para cozinhar, eu não vou fazer, e desiste. E desiste por quê? Porque não botou fé em si mesmo, né? Não foi atrás, não procurou aprender para poder fazer aquilo que tanto ou que aparentemente desejava. Então, todas as coisas, na verdade, se fundem no nosso verdadeiro desejo. E desse desejo vem a fé, que significa acreditar no que eu quero, no que eu espero, no que eu preciso. Então, quando eu acredito que haverá uma possibilidade para que algo se cumpra, esse algo irá se cumprir. Eu não sei ler nem escrever, mas eu vou procurar alguém que ensine meus filhos a ler e escrever. Vou pagar o ensino deles. Vou dar um jeito para que eles saibam escrever e ler. Ou, eu já tenho 70 anos, não sei ler, não sei escrever, mas agora eu quero. É uma questão de honra para mim mesmo poder assinar o meu nome. E a pessoa vai com 70, 80, 50, enfim, né? Até em reportagens a gente já escutou sobre isso. As pessoas que têm um grande desejo e conseguem. E elas conseguem atingir aquilo que elas querem. Por quê? Porque elas começam a acreditar que as coisas são possíveis. E a fé em Deus, a fé nos ensinamentos de Jesus, nada mais são do que acreditar que é possível. O maior problema é que muitas vezes a gente quer exatamente como a gente pensou, desenhou na nossa mente, né? Porém, as coisas às vezes não são assim, principalmente no plano em que nós vivemos. Quem já construiu alguma coisa, tipo uma casa, seja do tamanho que for, pode ter a certeza de que a casa nunca fica exatamente como a gente quis. A gente sonha. Aí uns dizem assim, é porque eu não tive um engenheiro, foi a gente que fez. Aí eu digo para vocês, eu já tive engenheiro e a casa não ficou exatamente como eu quis. Mas é que agora dizem que é coisa de arquiteto. Por isso que a casa não ficou legal. Já tive arquiteto. A casa não ficou exatamente como eu queria. Facilitou? Sim, facilitou. Mas não fica exatamente como a gente quer. Por quê? Porque é assim. Porque quando tu junta mãos para construir alguma coisa, cada um vai ter a sua pitada de enxertia, de colocação naquela obra. Agora, o mais importante não é ver aquilo que exatamente não ficou como a gente queria, mas sim observar que fica em tudo o que nós mais queríamos, né? Então a gente olha a casa no todo e diz assim,
Não, mas tá boa, consegui fazer a minha casa como eu queria. A questão da porta do banheiro ter ficado menor ou maior um pouco do que eu queria, não vai interferir em nada. O mais importante é que eu tenho a casa que eu queria, que eu acreditei que iria ter um dia. E Cristo, quando nos falou, tenha fé, porque a fé irá transportar montanhas, ele nos colocou isso para que consigamos perceber o quanto o nosso desejo, a nossa vontade pode e deve e muda as coisas pelas quais nós passamos, qualquer uma. Então, vamos lembrar do que disse Jesus. Vocês lembram que chegou um homem a ele dizendo: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada nos seria impossível. Palavras de Jesus contidas no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Então, quando Jesus falava isso, ele não direcionou realmente a construção ou a demolição ou a mudança de uma montanha de um lado para outro. Ele ia muito mais além dessa visão. A visão da montanha que Jesus tentou nos passar é a certeza de que a montanha do nosso medo, a montanha da nossa vergonha, a montanha da nossa insegurança, a montanha da nossa baixa estima, a montanha das nossas dúvidas, todas essas podem ser transportadas, ou seja, retiradas de nós, mudadas de lugar, desconstruídas, a ponto de que elas não desapareçam. Elas existem para nos manter atentos. O medo é algo bom, que nos protege, muitas vezes, de cometermos atitudes muito irresponsáveis, por exemplo, né? Eu vou atravessar esse rio a nado.
Tá, mas eu não sei nadar muito bem. Tá, mas ele tá com correnteza. Ah, eu acho que eu não vou. Perfeito? Que bom que veio esse medo, né? Porque realmente eu não teria condições. Correnteza tá grande, eu ia acabar morrendo afogado. Então, o medo, a incerteza, as dúvidas, as dores, todas elas estão conosco porque elas precisam nos chamar a atenção para algo. Ah, eu tinha tanta dor, agora eu estou bem sem dor. Puxa, como é bom não ter dor. Como é importante a gente se cuidar. Não é assim? Até a gente não sentir nenhuma dor, a gente pega peso, a gente não faz atividade física, a gente não cuida da saúde. Aí começou a sentir dor. Se é dor na coluna, a gente já começa a arrumar a postura, a sentar direitinho, a pegar as coisas no chão de forma correta. Se é dor no estômago, eu acho que eu tenho que parar de tomar refrigerante, ou muito café, ou comida assim, ou comida assada, porque estou prejudicando. Então, percebam que a dor, ela é importante. Por isso que ela não pode nos abandonar completamente, né? Existe até uma doença em que as pessoas realmente têm uma resistência tão grande à dor que elas podem quebrar um osso e não sentirem. E isso é uma doença e não um benefício. Porque muitos poderiam dizer, né? Ai, que bom, a pessoa nunca sente dor, não vai ter dor de cabeça, dor de dente, dor de ouvido, nada. Ela não sente dor, olha que maravilha. Olha que horrível. Porque ela pode estar morrendo por dentro e não saber de nada. Porque ela não sente nada. Então, mais uma vez eu estou trazendo o que é da matéria, para nós entendermos o que é do espírito, o que é da fé como visão, como sentimento de força, de energia, que transporta as nossas montanhas, que nos impedem de continuar a caminhada reta. Né? Porque todo mundo sabe que o menor ponto, a menor distância entre dois pontos é a reta. Se a gente tiver que circundar uma montanha, provavelmente a gente já vai levar o dobro do tempo. Né? Há sempre uma opção a mais. Porém, essa opção, às vezes, nos leva a muito mais sofrimento, há muito mais trabalho, né? Até a gente se conscientizar, poxa, era tão fácil se eu tirasse esse morro da minha frente, ou se ao menos eu conseguisse fazer um túnel dentro dele, assim eu já estava ali do outro lado, né? Então, quando Jesus nos fala, tenham fé, ele quer dizer, acreditem em vocês. Cada um de nós possui essa força. Basta que a gente a alimente. Basta que nós façamos dela o nosso cofre e consigamos enchê-lo das moedas mais valiosas que tenhamos conosco, que é a da esperança, que é a do amor, que é da certeza de ter Cristo Jesus como nosso irmão e de termos um Deus, uma inteligência superior, que é quem nos fez e que nos dá constantemente
a força que precisamos para transportar as nossas montanhas. Essa força chamada fé, ou seja, eu creio, eu acredito que com Deus tudo é possível. Eu vou sim transportar as minhas montanhas. Porque se assim não fosse, muitos de nós já teriam sucumbido nessa vida. As mães que se separam dos filhos, quando pequenos, quando jovens, quando adultos, é uma dor que a gente pensa que não vai superar. Mas a nossa certeza de que há outras moradas na casa do nosso Pai. E o que nós aprendemos com a doutrina dos Espíritos, de que a vida sempre continua, nos faz afastar, transportar a dor da breve separação dos entes que amamos. Então, transportar montanhas é poder separar a sua força, a sua fé, o seu amor, a sua confiança em si mesmo e entregá-la a Deus. Lembram que eu falei agora há pouco que nós suprimos essa nossa força, essa nossa vontade, essa nossa fé com as moedinhas da esperança, da certeza, do amor, e a gente vai enchendo aquele porquinho, né? Com todas essas moedas. E sabe o que a gente faz para provar a nossa fé? A gente entrega esse potinho todinho nas mãos de Deus e diz, ó, tá aí. Eu sei que tu vais saber usar todas as minhas economias, tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu me esforço para ter, eu posso dar nas tuas mãos, porque tu vais me ajudar em tudo aquilo que eu preciso, na hora e da melhor maneira possível. E é essa fé que Jesus pede para nós, que a doutrina esclarece para cada um de nós. Porque Deus não perde nem uma das suas ovelhas. Então, por mais que em alguns momentos nós possamos estar sem rumo, perdidos, achando que não vamos encontrar soluções para as nossas dificuldades, tenho fome, preciso fazer compra, não tenho arroz, não tenho feijão para dar para os meus filhos. Se você disser, eu estou com Deus, Deus é meu Pai, você vai virar uma esquina e vai ter alguém que vai lhe abrir um portão e lhe dizer, olha, você gostaria de um prato de comida? Ou alguém vai dizer, olha, estou me mudando, não posso levar essas coisas, aqui tem sacos de feijão, de arroz, não cabe no meu carro, você quer? E aí você vai dizer, engraçado, que coincidência, logo na hora que eu estava precisando, o vizinho veio me oferecer. Isso não é coincidência. Isso é a providência divina nos assistindo, agindo através da nossa força, da nossa fé,
Por isso que Jesus sempre disse, né? Não vos desespereis, porque vem. Basta que nós alimentemos o nosso porquinho com a força, com a vontade, com a esperança, com a fé, ou seja, com o acreditar que tudo podemos naquele que nos fortalece, a exemplo do que o Mestre Jesus nos mostrou, tanto de forma material, modificando a estrutura de um ser adoentado, como emocional, quando ele acalentou, quando ele apoiou muitos daqueles que estavam perdidos. Então, meus irmãos, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal junta ardente fé. Pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Quantas vezes uma criança com fome, com dor, a mãe vai, abraça, agasalha e pede para que aquela dor passe, para a criança durma. E o que acontece? A criança dorme. Porque que às vezes um simples gole de água para a tosse incessante de alguém. Porque nós tomamos aquela água com força, vontade e fé. Claro que isso tudo é muito simples, frente a que Jesus falou que nós podemos fazer. E que faremos. Provavelmente não, por enquanto ainda, que ainda somos estudantes e aprendizes. Mas um dia nós estaremos na posição em que o Cristo dirá: vão e façam o que eu fiz. Obrigada a todos, que a força e a fé estejam sempre com todos nós. Que assim seja.